Olá, agora é aula sobre Discovery em Fintech. Bom, a gente vai aprofundar no mundo Discovery, claro, só fazer alguns lembretes e vamos falar como é que a gente poderia faz Discovery em Fintech. Só lembrando aqui, né? Discovery é um processo de mitigar risco. Que a gente tem uma grande oportunidade ou tem uma dor que a gente quer resolver do cliente e a gente quer construir alguma iniciativa, a gente tem nossas hipóteses e a partir dessas hipóteses a gente pensa em alguma iniciativa e a gente quer tentar acertar aquela dor, né, de resolver aquela dor ou de atender aquela oportunidade, gerar valor para a empresa, mas a gente não tem garantido isso. Então, quando a gente cria essa iniciativa, quando a gente pensa nessa iniciativa, a gente precisa fazer um discovery para garantir que ela vai atingir aquilo que a gente quer. De forma simples, né? Discovery é a gente mitigar riscos. Uma das formas que eu vi de levar Discovery no dia a dia financeiro é sempre usando esse tipo de palavra, né? Esse jogo de palavras, mitigação de riscos. Muitos lugares, talvez Discovery não seja visto como a melhor forma possível de aprender, porque demora muito tempo, mas quando a gente muda isso, né, para mitigar riscos da construção de uma iniciativa, fica muito mais fácil para outras pessoas entenderem. Então eu gosto muito de trazer esse contexto de mitigação de risco. Mas na prática, né, então a gente tem um leque de oportunidades, a gente tem um caminho imenso de possibilidades da gente resolver aquela dor do cliente ou fazer aquela oportunidade ganhe. E a gente sai do lugar mais qualitativo, né, que vem de uma opinião, vem de uma hipótese, de uma experiência que a gente teve ou do mercado que a gente viu, vai do mundo mais qualitativo ao mais quantitativo, garantindo um valor ali estatístico. Então é como se a gente tivesse um grande leque de oportunidades e cada vez que a gente faz um discovery, a gente vai afunilando esse leque de oportunidades para chegar realmente naquilo que a gente quer. Então a gente sai do mundo da exploração e vai para o mundo da validação. E é claro que tudo isso demora, tem seu tempo, né? Precisa de maturações, precisa evoluir, mas na prática, né, eu descobri isso. Até em diversos times que eu já trabalhei, eu uso uma escala de discovery. Isso ajuda muito a gente criar a nossa reguinha do até onde a gente vai para poder construir uma iniciativa. O mundo ideal seria que a gente conseguisse fazer uma validação estatística com uma base amostral da nossa população, pudesse realmente representar o nosso público, mas para a gente construir um tipo de produto desse, demanda muito tempo, muito esforço e muito recurso, muito dinheiro. Não é tão simples a gente ir direto de uma hipótese para o MVP. O ideal é que a gente sempre vá afunilando, a gente vá afunilando todo esse leque de possibilidades. Então, esse slide que eu estou mostrando aqui mostra essa escala que eu já usei em diversos times que eu trabalhei. Então, começa lá no menos 20%, que começa nas opiniões. As opiniões são relevantes, gente. A gente tem nossa experiência de mercado, a intuição, ela tem como origem a nossa experiência, o que a gente já viu. Então, opinião é importante. Mas a gente precisa validar essa opinião, explorar mais, validar se os nossos clientes têm essa dor ou a gente consegue realmente atender ali uma necessidade. Mas tudo começa numa opinião, numa hipótese, onde a gente cria. A gente vai evoluindo isso para entender se o mercado está vendo dessa mesma forma. É onde a gente faz um benchmarking, esse é um tipo de discovery. O benchmarking, ele é bom para a gente entender se o mercado está realmente atendendo aquela dor, aquela necessidade, mas lembre-se, benchmark a gente não consegue ver os números do nosso concorrente. Então, ele vai evoluir, aumenta um pouquinho a nossa escala, mas nem tanto. Depois a gente vai evoluir esse benchmark para algo. Se todos os meus competidores têm, talvez seja algo que eu devo me preocupar. Um dos exemplos disso, né? Atendimento por AI. Todo mundo agora, né, está construindo seu atendimento, seu CX por AI. Se você é um banco, se você está num banco digital, né, numa fintech que não tem isso, aqui você aumenta um pouco o seu nível de confiança, que é algo que você poderia fazer. Você pode decidir não fazer isso, porque seus clientes talvez não vão usar da mesma forma. Mas é algo que todos os competidores têm hoje em dia. Então se torna commodity, importante estarmos atentos. A gente vai evoluindo e a gente começa a passar a barreira do qualitativo para o quantitativo. Então, da exploração para a validação. Onde a gente começa a fazer pesquisas, fake doors, algum tipo de entendimento, questionário com os nossos clientes, que vão dar um pouco mais de validação para a gente. Quando a gente faz um questionário,
a gente consegue já levar para uma base muito maior do que as pesquisas qualitativas. As pesquisas qualitativas, a gente conversa com o nosso cliente, isso gera insights, isso ajuda a gente a entender mais o nosso leque de possibilidades, mas com questionários a gente consegue validar. As perguntas são fechadas, diferente das pesquisas qualitativas, que são perguntas abertas. Depois a gente vai evoluindo para experimentos de interesse, experimentos de engajamento, onde a gente cria formulários, a gente simula o processo que a gente quer criar. Então, cada vez mais chegando perto da iniciativa que a gente quer construir. E a gente vai evoluindo cada vez mais, onde a gente cria o nosso MVP. Então, demanda mais recurso, mas é algo que vai dando um nível de confiança muito maior para a gente. A gente faz teste AB, a gente consegue colocar no ar. Tudo isso ajuda o nosso nível de confiança. E o último, né, 99%, é onde a gente está ali com validade estatística. Esses números aqui não é para seguir a risco, isso aqui é só uma base para a gente começar. A ideia é que vocês, onde vocês estão, criem a régua de vocês. O que representa uma pesquisa qualitativa no nosso nível de confiança? O importante é que todo mundo use a mesma régua. Então, a forma que eu levei para os meus times é sempre um questionário que as pessoas colocam que pesquisas essa pessoa fez, que tipo de teste ela fez, e isso dá uma resposta no final qual que é o nível de confiança. Já já eu falo como é que a gente usa esse nível de confiança, mas trazer uma história legal aqui, numa área que eu trabalhei, eu não tinha uma régua de nível de confiança. Então, cada pessoa podia dar ali o seu nível de confiança no seu critério particular. E quando as pessoas davam um nível de confiança mais baixo, tinham mais chance de acertar. Então, se eu falava que isso tem 50% de chance, né? Meu nível de confiança é 50%, então tem 50% de chance de atingir aquele resultado. Era assim que a gente formulava. A gente, mesmo com essa margem de 50%, atingir aquele resultado. E quanto mais para cima, maior o nível de confiança que a pessoa declarava, maior o erro. A gente tinha muitos pessimistas e muitos otimistas. Pessoas que falavam com 90% de certeza que atingiriam aquele resultado e erravam por 3 vezes menos, então, ou 3 vezes mais. Então isso aqui é só uma história aqui para a gente lembrar. Vamos fazer uma régua, fazer algo que seja compartilhado pela empresa. O nível de confiança ajuda a gente bastante na nossa formulação e na nossa priorização. Mas já já eu volto nele. Quando a gente fala de exploração, e já já eu falo de validação, mas exploração a gente pode fazer isso, para a gente abrir o nosso leque. A gente pode fazer isso dentro de casa, dentro da nossa empresa, com as pessoas que a gente conhece. A gente não vai tomar como verdade, mas isso abre o nosso leque. A gente pergunta para as pessoas como é que está quais produtos elas usam, o que ela fez nesse último mês de produtos financeiros. Perguntar, por exemplo, o que você gostaria já não é muito bom, mas pode te dar insights. O importante é você entender muito mais da dor, da necessidade, do que o que ela quer. Mas isso te ajuda nos processos de validação. Dentro da sua empresa, tem uma área inteira de atendimento ao cliente. Vai falar com essas pessoas. Outro dia eu estava conversando com a pessoa que trabalha respondendo só Reclame Aqui. Não tem melhor fonte de dados de exploração ali, da gente entender dor do cliente se você vai no Reclame Aqui. Então, abre o Reclame Aqui da sua empresa. Veja lá. Isso pode dar muitos dados para vocês poderem começar as hipóteses ou iniciarem o processo de discovery. Ler na loja de aplicativo, né, no App Store, Google Play, quais são os comentários das pessoas, né, o que elas estão falando, separa. Existem algumas ferramentas de AI que conseguem já dar sentimento das pessoas, se elas estão felizes, frustradas. Tudo isso ajuda no processo de formulação de hipóteses, de construção aí do discovery. E, claro, veja o que os seus concorrentes estão fazendo. Esses são os principais formatos de exploração que a gente vai ter aí, e pesquisas qualitativas, né, ou outras formas ali da gente entender mais sobre o nosso cliente. Mas, voltando, se discovery é mitigar risco, e se a gente está no mercado regulado, toda vez que a gente constrói alguma coisa, dá na mão do nosso cliente, pode ser que isso também crie um risco. Então aqui tem um paradoxo. A gente tem um mercado bem regulado, que a gente precisa estar entendendo quais são os limites, onde a gente pode ir, mas a gente precisa testar, a gente precisa colocar, né, na mão do nosso cliente. E para piorar ainda mais a nossa situação de discovery,
Vou trazer aqui o meu dia a dia, tá? Eu trabalho com produto de empréstimo. E um produto de empréstimo, se eu quero fazer alguma inovação nesse produto, eu preciso de um ciclo de maturação desse experimento. Então tem todo o tempo da criação, beleza? Nem vou considerar isso. Eu coloco no ar e no mínimo tem que ser umas 2 semanas para evitar sazonalidade. Então coloco ali meu teste, meu experimento no ar. Só que eu preciso esperar. Então vamos supor que é algum produto de oferta de crédito ou pagamento. Eu preciso esperar o ciclo de pagamento. Porque eu preciso ver se essa pessoa vai pagar ou não. Se eu ofereci de uma forma, ou ofereci de outra. Eu não vou saber isso no mês, porque fecha fecha depois de um mês. Então, no mínimo vai ter mais um mês depois dessas 2 semanas. E aí depois a gente tem que esperar o ciclo de inadimplência. Então, se ela não pagou, ela vai atrasar. Ela vai atrasar e vai pagar, ou vai atrasar e não vai pagar. Então, eu tenho que esperar um pouquinho mais para isso. Então, eu fecho um discovery, um teste assim, em 3 meses. Todos os testes são assim? Não. Aqui eu só estou dando um exemplo que, como a gente está num mercado regulado, mas também a gente lida com crédito, a gente lida com a vida financeira das pessoas, a gente tem que tomar decisões entendendo todo. E aqui a gente está falando de taxa de juros, a gente está falando de mexer na empresa também. Se a gente faz alguma coisa errada, vende errado, a gente mexe diretamente na receita, a gente mexe diretamente na PDD, a gente mexe em diversos fatores aqui da empresa que podem prejudicar a empresa. Então, além o discovery de validação, né, que serve para mitigar risco, tem riscos nesse discovery e a gente tem que construir processos que garantam que a gente não vai manter esse risco ou fazer algum risco acontecer. A forma que eu gosto de fazer com o meu time, isso vale para qualquer tipo de produto digital, não só em fintechs. Mas toda jornada, né, do cliente envolve ele ter interesse de querer usar aquela feature ou entrar naquele produto, ele engajar, né, ir até o final daquele produto e converter, gerar algum tipo de valor. Esse valor normalmente é financeiro, mas pode ser outros tipos de valores. E isso para uma base amostral. Esse é o básico aqui da gente testar jornadas de produto. O teste de interesse é um dos mais fáceis que a gente pode fazer, porque é um teste que eu quero ver se as pessoas querem aquilo que eu estou querendo oferecer. Então vamos supor que eu estou construindo aqui um produto que um botãozinho de AI que vai te dar dicas de como usar seu dinheiro. E eu apresento esse botãozinho de AI, ali boto na home do aplicativo, isso pode valer para qualquer produto financeiro. E ninguém clica nisso, ou 1% das pessoas clica nesse botão. Eu nem preciso construir todo o resto para validar que as pessoas não têm interesse. Então o primeiro teste que ajuda a gente a formular nossas hipóteses melhor, a validar as coisas que a gente está fazendo, é o teste de interesse. Ele é o menos custoso, ele é o mais simples. Mas o que acontece quando a pessoa clica? A gente pode dar uma resposta que não frustre tanto o usuário, algo como entre nessa lista de espera para ser o primeiro a receber, ainda não está no ar, mas você será um dos primeiros, alguma coisa que não frustre, mas a gente vai garantir que a gente validou o interesse. As pessoas estão querendo ou não estão querendo aquilo. Então, landing pages também são um dos formatos que ajudam no teste de interesse. A gente conseguir segmentar bem o nosso cliente, conseguir oferecer para alguns tipos de cliente ou outro. Isso também ajuda a gente ver se o interesse é geral ou de um segmento. Formulários, então eu uso bastante Typeform ou Google Form para fazer formulários rápidos ali de interesse. Se cadastre aqui para ser um dos primeiros a receber. Eu crio realmente uma fila de espera, às vezes para algum item, para saber o interesse. Qual que é a métrica certa? Vocês vão ter que entender a métrica do produto de vocês. Compara isso que vocês estão criando. Então, por exemplo, se é o botãozinho de AI na home, quantas pessoas clicam na home no botão de ajuda? 10%? Então teria que ser algo ali em torno disso. Então as métricas, a meta desse botão, de você garantir que teve interesse ou não, vocês vão entender pelos produtos que você já tem hoje. Então, a primeira dica aqui é teste de interesse mais fácil, mais simples, frustra menos o usuário. Evoluindo o teste de interesse, a gente tem um teste de engajamento. Teste de engajamento, geralmente a gente quer simular o processo de contratação ou o processo de simulação mesmo para alguns produtos. A gente quer ir até o final. A gente quer ver, por exemplo, se essa pessoa está querendo aumentar o limite do cartão dela. Qual que é o valor do limite? Ela vai preencher aquilo? Ela vai preencher outros dados que a gente perguntaria normalmente? Então a gente tenta simular o mais próximo possível de um processo de cadastrar.
Isso ajuda a gente a entender se ela vai engajar ou não até o final. A gente tem que perguntar isso. Os clientes têm que se perguntar, os clientes vão até o final? Isso não significa que a gente vai fechar ali, depois que a pessoa fechar o engajamento e ela não vai conseguir ter aquilo que ela queria. A gente pode voltar e falar, não, você entrou aqui numa fila de espera, ou em breve um atendente vai falar com você. Aqui a gente tem que ter um bom senso aqui de produto, uma empatia, dependendo do tipo de coisa que a gente está oferecendo, como que a gente não vai frustrar o usuário no final. Mas esse teste de engajamento é outro teste que a gente consegue fazer fácil, via um formulário, ou via low code ou no code, ou via até agente de AI, a gente consegue fazer alguns testes que vão colocar essa pessoa nesse processo que a gente iria construir, simular isso e garantir que ela foi até o final. Isso ajuda a gente a saber. Se a gente, e qual que é a métrica certa disso, vocês vão ver os produtos de vocês. Se esse engajamento é maior ou menor, isso aí virou o parâmetro. E para finalizar, a gente tem o teste de conversão. Esse é o teste um pouquinho mais difícil. Ele pode apresentar risco dependendo do tipo de produto, porque é o teste onde você vai realmente oferecer alguma coisa e você quer que essa pessoa chegue até o final. Então, por exemplo, eu já fiz teste onde a empresa está de acordo em perder X R$ 1.000 em dinheiro para validar se as pessoas contratam ou não aquele produto. Isso está assumido dentro desse teste, né? Podemos perder dinheiro, mas isso valida. Isso vai ou refutar a hipótese ou confirmar aquela hipótese que a gente tem. Então, para um teste de conversão, dependendo, tem vários testes de conversão, né? Se a gente vai mexer em experiência, mexendo em coisas que não vão necessitar dinheiro, tem muito menos risco, mas a pessoa vai chegar até o final, ela quer um resultado daquilo. Mas esse é o teste mais próximo de uma validação estatística, né? Se a gente consegue criar um MVP ou fazer esse teste de uma forma simples. Então, já fiz várias vezes testes de conversão manual. Então, eu faço o teste de engajamento, ela preenche todo o formulário, não tem ali na hora o que ela estava contratando, mas depois realmente um atendente vai lá, fala com ela, fala com essa pessoa e dá o produto para ela. Então, e ver se ela paga ou não, se ela está de acordo com aquilo. Então, dá para a gente fazer teste de conversão sem precisar construir pelo time de tecnologia. Vai depender do tipo de hipótese que vocês têm, mas o mais comum é o MVP ou fazer um teste AB em produção, um teste AB já no dia a dia a gente consegue ver isso. Então, esses formatos, né, e aí voltando à nossa escala aqui, isso aqui é uma escala que eu uso no meu dia a dia, tá? Com o meu time. A gente sempre coloca para cada iniciativa qual que é o nível de confiança dela. Esse nível de confiança age como um penalizador no impacto que a gente está mirando. Então, se eu estou mirando R$ 1 milhão, mas meu nível de confiança é 10%, a margem de erro vai ser muito maior, e aí vira um penalizador, isso aí vai ser, a gente considera que o impacto é de 100 mil. Se a gente quer chegar nos 1 milhão que a gente colocou, a gente tem que aumentar o nosso discovery, né, aumentar o nosso nível de confiança, mitigando riscos. Então, tudo se conecta aqui para a gente garantir uma melhor entrega, um melhor dia a dia ali de estar construindo produtos. Então, só para vocês verem aqui, né? Então, na exploração, a gente está falando aqui de 10 a 20%, onde a gente tem opinião de alguém, tem alguma pesquisa exploratória, sinais por aí. Então, por que a gente vai levar algo de 10 a 20%? Só para dizer que está no radar, estamos de olho, mas muito difícil a gente priorizar alguma coisa com 20% de nível de confiança. É algo muito arriscado. Se a gente faz uma validação por interesse, isso já aumenta o nosso nível de confiança. A gente coloca 40%. É onde a gente fez alguma pesquisa, um questionário com o cliente e viu que ele tem interesse naquilo que a gente está querendo fazer. Se a gente faz uma validação por engajamento, via fake door ou formulários, vai para 60%. E a validação por conversão são os MVPs, são as construções de jornada que levam à conversão. Aqui só para vocês terem ideia, quando a gente estava, eu com o meu time, quando a gente estava num cenário onde o produto já estava maduro, a gente foi para um trimestre com iniciativas que tinham no máximo 60% de nível de confiança. Puta, mas como é que a empresa viu isso? A gente fez todo um passaporte de produtos, a gente validou com todas as áreas que não tinha um risco regulatório, não tinha nenhum risco para a empresa, mas na verdade o risco aqui é a gente construir algo que as pessoas não queiram. Então a gente aumentou o máximo possível, mas o custo para poder desenvolver o MVP, muitas das vezes era igual
ao custo de construir a iniciativa. Então, se a gente já tinha 60% de nível de confiança, a gente apostava. Se a gente tivesse num cenário um pouco diferente, menos maduro, a gente ia preferir iniciativas com maior nível de confiança que já estão garantidas, iniciativas mais estruturais. Então, aqui só para dar uma ideia de como eu uso com o meu time, isso não está cravado em pedra, cada time vai ter diferente, esses números são melhores números? Não, a gente vai evoluindo, vai refinando, teste de engajamento é 50%, não 60%. A gente vai evoluindo conforme o time vai ficando mais maduro. Então, mas isso aqui é um bom começo, um bom pontapé inicial. Para fechar essa aula de Discovery em Fintech, como que eu descubro onde você trabalha? É visto como mitigação de risco? Então, como eu falei lá no começo, né? Eu já passei por muitas empresas onde Discovery era visto como algo terrível. Vai o time de produto design lá para uma casinha no meio do mato, ficar olhando, vendo como que seria a construção dessa jornada. Mas Discovery, na verdade, é uma mitigação de risco. A gente cria processos de exploração e de validação para garantir que a gente vai acertar aquele alvo. Então, isso mudou quando eu vi dessa forma, mudou até como eu levava isso para as pessoas, para os stakeholders, para as pessoas que trabalhavam comigo. E isso fez com que o Discovery fizesse parte do dia a dia. Então, como que é o Discovery numa empresa que você trabalha? É visto assim? É visto como algo muito longe, algo do dia a dia? É visto como mitigação de risco? O que você poderia fazer para levar isso no dia a dia? Então, provocação final aqui para vocês que estão aí ouvindo e vendo. E em breve a gente já fala mais de cases, como é que eu aprofundei tudo isso aí que eu falei para vocês em cenários reais.